Quase 70 anos depois da criação do primeiro super-herói das histórias em quadrinhos, o mito em torno dos personagens continua mais vivo do que nunca. Graças ao cinema, que encontrou nas HQs um novo universo de personagens e histórias incríveis. As adaptações dessas histórias, principalmente as de super-heróis, são uma das mais rentáveis vertentes dos últimos tempos. Solte sua imaginação, volte a ser criança e voe para o alto e avante! Desde os tempos mais antigos, o homem sempre buscou explicações para aquilo que não conseguia entender. E assim, criou os deuses para compreender esses fenômenos. Quem é você? Sou Aeolus, deus do vento. Esta é minha ilha. O mito ele acompanha o homem desde o início, né, da humanidade. Os heróis eles foram passados de pai para filho, com a escrita eles acabaram sendo registrados. Então hoje o que a gente tem? Esses mitos, né, heróicos, eles acabaram sendo adaptados para consumo de massa. Então o super-herói nada mais é do que o conceito do herói mítico transformado num bem cultural de massa. Quando você pega um super-homem, por exemplo, você vai identificar fatos como Moisés, por exemplo, daquela questão dos pais dele colocarem numa cesta e mandarem para outro lugar para ele ser salvo. E o super-herói vem ocupar o espaço que esses heróis ocupavam antes, né? Então, nesse sentido, ele vem continuar uma tradição, ele vai dar prosseguimento a uma tradição. Quer dizer, as pessoas precisam ter, em determinados momentos, precisam ter o seu referencial. Então, ele vai dar alguns referenciais para o cidadão daquela sociedade. Ele defende os valores que são mais importantes para aquela sociedade. Ele ajuda a manutenção da ideologia dominante. Não poderia ser de outra forma. Eu acredito que exista um herói em todos nós, que nos mantém honestos, que nos dá forças, nos enobrece. E no fim nos permite morrer com orgulho. Ainda que às vezes tenhamos que ser firmes e desistir daquilo que mais queremos. Até de nossos sonhos. Tá vendo? Uma pessoa pode fazer uma grande diferença. É o que eu acho. Existem várias versões sobre o surgimento dos quadrinhos e muitas pessoas que ajudaram de alguma forma a criá-lo. Mas a linguagem que conhecemos hoje só apareceria algum tempo depois, através de um certo menino amarelo. Muitos historiadores admitem que o quadrinho, como nós o conhecemos hoje, ele nasce a partir do chamado Yellow Kid. Foi uma criação do Richard Outcault. Isso é em 1895, se não me engano. Antes disso, em 1847, por aí, um ítalo brasileiro chamado Ângelo Agostini já havia feito várias histórias que ele denominava de Nhoquim, que era um personagem dele. Na cola do sucesso de Yellow Kid, outros personagens foram criados como The Katzenjammer Kids, de Rudolph Dirks, que por aqui ficou conhecido como Os Sobrinhos do Capitão. Também The Crazy Cat, de George Herman, entre outros que ajudaram a consolidar essa linguagem. As histórias em quadrinhos ainda estavam caminhando para o que viria décadas depois. Nos Estados Unidos dos anos 20, os livros de bolso faziam muito sucesso. Um editor resolveu adaptar um desses livros, e assim, Bucky Rogers. E mais tarde, Tarzan. Flash Gordon e companhia ganhavam suas próprias histórias em quadrinhos. Com a queda da Bolsa de Valores de Nova York em 1929, os Estados Unidos mergulhavam em uma grande crise econômica. Foi a possibilidade de arrumar um emprego remunerado em uma época em que havia uma escassez muito grande de empregos que atraiu dois jovens judeus, Jerry Siegel e Joey Shuster, que começaram a criar suas próprias histórias para o jornalzinho de escola, mudando para sempre o rumo das HQs. Tinham dois
autores que já tinham criado um personagem há algum tempo e que tentavam colocar esse personagem no mercado. Não haviam conseguido aceitação por parte dos editores, até que em 1938 uma editora, a DC Comics, na época era National, ia publicar uma revista nova chamada Action Comics, e daí um dos editores se lembra desses autores e desses personagens e chama os dois autores de volta e pede para que eles remontem esse personagem para uma história em uma revista. E eles fazem essa remontagem, lançam esse personagem e o personagem faz sucesso. Era o Super-Homem, considerado o primeiro super-herói das histórias em quadrinhos. A proposta de um herói com poderes extraordinários fazia sucesso, eles começaram a criar outros personagens. Vendo o sucesso do Homem de Aço, vários editores começaram a pedir a seus desenhistas que criassem personagens semelhantes ao Super-Homem. E logo surgiram várias imitações, com poderes bastante parecidos, como o Capitão Marvel, que chegou a ter seus editores processados por plágio. Esta época ficou marcada pela criação de muitos super-heróis, como Batman, Mulher Maravilha, Capitão América, entre outros. Afinal, você saberia dizer o que é um super-herói? O que torna uma pessoa normal em um super-herói? Além de enfrentar arqui-inimigos, no currículo de um super-herói, na maioria das vezes é possível encontrar identidade secreta, superpoderes, apetrechos especiais e, é claro, um uniforme bem justinho. Gostei da fantasia. Obrigado. Onde comprou? Fui eu que fiz. Parece desconfortável. Não, só é um pouquinho apertada. O problema mesmo é para ir ao banheiro. Quando falamos em filmes de super-heróis, logo pensamos em produções milionárias e efeitos especiais espetaculares. O que há alguns anos atrás poderia parecer impossível, hoje é realidade graças à tecnologia avançada. Imaginem como seria fazer um filme de super-heróis sem efeitos especiais. Imaginou? Nas décadas de 30 e 40, quando surgiram as primeiras adaptações para o cinema em formato de seriado, os produtores tinham problemas em passar para as telas um personagem vindo dos quadrinhos. O Super-Homem, por exemplo, só ganhou a sua série no cinema em 1951, depois de 3 anos procurando uma forma de fazer o Homem de Aço voar. Antigamente, os problemas eram a questão técnica. Ficava muito caro você adaptar determinadas obras dos quadrinhos para o cinema, porque o custo era muito alto. Para você atingir um grau de verossimilidade razoável, você tinha que investir muito, enquanto que nos quadrinhos o custo para você desenhar o Super-Homem andando na rua e ele voando é o mesmo, no cinema o custo é extremamente superior, tremendamente diferente. A automação, a informatização acabou diminuindo muito, deixando isso muito mais barato. Uma parte desses limites foram ultrapassados, deixaram de existir. Super-Homem foi considerado por muitos a melhor adaptação de uma história em quadrinhos para o cinema. Mas que roupa esquisita, hein? Michael Keaton foi o escolhido para viver Batman. Quem é esse cara? Eu não sei. Uma produtora pequena, após comprar da Marvel os direitos sobre o filme, não conseguiu produzir o filme a tempo. Para não pagar uma multa rescisória, chamaram o diretor de filmes B, Roger Corman. Ao ver o resultado, a Marvel resolveu destruir todo o material. Spawn, apesar de fiel aos quadrinhos,
que acabou fazendo com que o filme passasse despercebido nos cinemas. Há muito tempo, uma versão dos X-Men para o cinema era esperada. Homem-Aranha foi um dos maiores fenômenos de bilheteria do ano de 2002. Se veste de aranha, parece um inseto, mas o que todos deveriam é tratá-lo com afeto. Cuidado! Ele é o Homem-Aranha. Lembre-se, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Apesar de não ser um dos heróis mais conhecidos, Demolidor sempre foi muito querido entre o público leitor de quadrinhos. Errei. Eu nunca erro. Muitos adoram a versão digital de Hulk. Hulk esmaga! Quem assistiria a um filme em que o herói fosse um demônio vermelho, hein? Hellboy? Ele existe? Hellboy acertou em cheio e conseguiu fazer sucesso. Ai, doeu. Halle Berry ganha 7 vidas e vira Mulher Gato. Ok. Don't you wish your girlfriend was hot?